Seja bem-vindos. Olha, sinta-se à vontade. Esse é o nosso encontro com Deus, um encontro diário para trazer transformação, trazer amadurecimento e melhorar, é claro, o nosso relacionamento com Deus. Devocional é mais do que leitura, devocional é transformação. E nós estamos com um tema durante essa semana. Já estamos no 4º episódio dessa semana que fala sobre tempo, rotina e prioridade. Como está o teu tempo, a tua rotina? Será que você não tem tempo para Deus? Ou quando sobra? Será que Deus recebe sobra? Nós vemos aí 3 episódios falando sobre a nossa rotina, o nosso tempo e a nossa prioridade no nosso relacionamento com Deus. E para hoje não é diferente. Eu sei que no nosso tempo, na nossa rotina, muitas das vezes é corriqueira, tem muitas atividades, muitos compromissos. É casa, é trabalho, é estudo, é faculdade, é família, é filhos. E muitas das vezes parece que a gente não vai ter tempo para Deus. Mas olha, precisamos de um momento a sós. Não só um momento que a gente possa falar com Deus, mas um momento para nós também. Muitas pessoas acham que a solitude é algo que é difícil, mas precisamos muitas das vezes ter um pouco de solitude, ficar um pouco sozinho para meditar no nosso comportamento. E a gente vai aprender hoje em Salmos de número 62 e o versículo de número 5 diz assim, olha: contudo, somente no eterno espera a minha alma, em silêncio, pois ele é que me traz a esperança. Que leitura maravilhosa! Eu espero que você esteja bem. Então vamos continuar. Já se inscreve no canal para nos ajudar. Isso nos ajuda e muito. Então olha, hoje nós temos um tema: o silêncio que cura. O silêncio que cura. Muitas das vezes nós estamos agitados e escutamos muitas vozes, vozes externas, e muitas das vezes a própria voz interna nossa, ela está gritando. A nossa alma está gritando diante de pressões, diante de crítica, muitas das vezes acusações que o inimigo faz na nossa mente para tentar nos ludibriar, nos afastar do propósito de Deus. Porque Deus, ele se importa com o teu tempo. Deus, ele se importa com a tua rotina e a tua prioridade. Então, olha, Davi, ele está falando isso exatamente no momento de muito barulho, de tensão, de ameaça, e ele demonstra que ele está esperando em Deus. Mas esse esperar é diferente do Salmo 40. Esperei pacientemente no Senhor, depositei toda a minha confiança em Deus. Davi está enfrentando algo de dentro da sua alma, diante dos seus inimigos, diante de tudo que está acontecendo ao seu redor. Davi, ele decide ficar em silêncio. E olha, quando foi a última vez que você parou de verdade? Nós precisamos dar uma pausa para nós mesmos. Nós não somos de ferro. Eu e você somos de carne e osso e precisamos dar uma pausa. Então o barulho externo revela o barulho interno. Muitas das vezes nós estamos tão agitados por dentro que não percebemos que o nosso comportamento externo está mostrando tudo isso, e as pessoas que estão ao nosso redor percebem e dizem: olha, te acalma um pouco, olha, fica um pouco mais calmo porque você está muito agitado. Então esse salmo é escrito num barulho de pressão, agitação, perseguição e ameaça. Davi, porém, decide silenciar a voz interna, a alma. Ele diz assim, contudo, somente no eterno espera a minha alma. O centro das nossas emoções, onde acontece muitas das vezes o desequilíbrio. E fala claramente do controle emocional. Quando a alma está perturbada,
cansada, ansiosa, ferida. Existe um excesso de estímulos. E é importante saber disso, que mantém o cérebro em estado de alerta constante. Muitas das vezes nós estamos expostos a pressões no trabalho, diante de uma dificuldade que surgiu para a gente resolver. E muitas das vezes essas pressões deixam a gente em desequilíbrio. E olha, o cortisol vai lá para cima. Sabe, essa substância que é formada, que traz desequilíbrio. E o excesso disso coloca uma exaustão na nossa mente. E a nossa alma ela fica desfalecida. Davi é o homem que mais fala sobre sua alma, sobre a sede das emoções, do seu pensamento, do equilíbrio interior. E ele demonstra isso. Não dá para ficar mais em exaustão excessiva por causa das pressões que estou vivendo. Sabe, muitas das vezes nós ficamos com pressões excessivas. Muitas das vezes dentro de casa. É o marido, é os filhos, é o trabalho, é a atividade doméstica. Muitas das vezes nós estamos com tantas preocupações que nos leva a ficar, sabe, barulhento a nossa mente, a nossa alma fica barulhenta. Quando foi a última vez que você parou de verdade? Quem sabe Deus está dizendo para você, é bom você dar um tempo para você ouvir um pouco mais a minha voz. É bom você silenciar as vozes e a tua própria voz que diz para você fazer mais, fazer mais. E muitas das vezes não é isso que te leva a um real aprofundamento, uma comunhão com Deus. Então, olha, não dá mais para ficar desse jeito. Davi disse, não dá mais. Então, ele fala, contudo, isso é conclusivo. Somente, isso aqui fala de exclusividade. No eterno espera. Ele mostra uma ativa espera. A minha alma. Ele está dizendo, independente de tudo, eu vou esperar. A minha alma espera pelo eterno. Mas ele dá um detalhe, em silêncio. Por que ele diz essa palavra, em silêncio? Então, olha, Davi ele rompe o ciclo de desespero, de pressão e decide quebrar sua autossuficiência. Olha só, ele decide crer e confiar em Deus. Muitas das vezes nós esperamos em Deus, mas de alguma forma nós tentamos fazer alguma coisa, sim ou não? Muitas das vezes sim. A nossa alma se agita, nosso espírito fica agitado para a gente fazer alguma coisa e a gente acaba muitas das vezes fazendo alguma coisa. Mas ele diz em silêncio. Isso aqui toca na autossuficiência da gente. A sua falta de fé e confiança em Deus pode ser a causa da sua inquietação. Talvez você esteja inquieto, muitas das vezes agitado por dentro, sem paz interior, por causa da sua falta de confiança em Deus. Por causa da sua falta de fé em Deus. De crer que Ele vai resolver, de crer que Ele vai colocar um ponto final nesse tormento, nesse sofrimento. Deus, Ele está dizendo através desse devocional para você, aquieta a tua alma. Existe um hino tão lindo, maravilhoso, que diz, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Sabe, Davi estava dizendo, a guerra está de um lado, a perseguição está de outro, a ameaça está à minha frente, a minha retaguarda vem uma grande multidão contra mim. Eu escuto muitas vozes dizendo para fugir, dizendo para me fortalecer, dizendo para eu recuar. A minha própria alma está agitada, mas eu agora vou esperar em Deus. E agora eu vou silenciar todas as vozes e até minha própria voz. Eu vou silenciar, pois Ele é que me traz a esperança. A esperança de Davi era que Deus iria fazer algo por ele. A sua alma precisa de descanso. Isso não é algo sobrenatural. Isso não é algo que a gente vai se aprofundar na psicologia, na neurociência. Não, isso é natural do ser humano. Nós precisamos de descanso. Se nós ficarmos
Um tempo excessivo, sem uma pausa programada, intencional para um descanso, nós ficaremos sobrecarregados. E aí, olha, a exaustão pode trazer dificuldades emocionais, psicológicas, físicas e principalmente espirituais. Porque você cansado, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia. Você é exausto, você não consegue ouvir alguém que está tentando te ajudar. Então, olha, muitas das vezes precisamos de descanso. Não fuja como quem tem medo. Precisamos de solitude. Precisamos de momento. Olha só, Marcos 1,35. Jesus foi um homem que ele tinha um grande sistema de manutenção. Olha, nós precisamos ter um sistema de manutenção. Não é apenas momentos, mas um sistema que vai refrigerar a nossa alma. Jesus, ele muitas vezes se afastava dos discípulos, às vezes de noite em silêncio, como diz Marcos 1,35, ele saía para um canto em silêncio, em segredo, sozinho, para orar, para ter um momento dele trazer a sua autorreflexão, dele falar com o Pai. E Davi fala com a sua alma. No Salmo de número 42, e o versículo 5, Davi fala com a sua alma. Ele diz, olha, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele era o meu Salvador. Observe que constantemente Davi ele fala de alma, minha alma espera no Senhor, a minha alma exulta no Senhor. Davi tinha um controle emocional, ele tinha uma inteligência de entender que a base do seu equilíbrio estava no autocontrole, não na autossuficiência. Por isso ele diz, olha, eu ainda o louvarei, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, ele me livrará. Por isso ele deposita toda a sua esperança em Deus. Ele é que me traz a esperança. Silencia as vozes. Olha, nessa tua rotina, nesse teu tempo, nessas tuas prioridades, examina-se para que você possa ter. Então, olha, é autorreflexão, não é autocrítica. Eu estou fazendo errado, não era por fazer assim, não era por fazer desse jeito, não era por fazer dessa forma. Muitas das vezes nós fazemos isso, em vez de a gente trazer um repouso, um descanso, onde vai trazer uma manutenção para a nossa vida emocional e espiritual, nós trazemos uma autocrítica que vai trazer problemas também. Então, olha, primeiro, separe tempo diário para Deus. Tempo de qualidade. Se você muitas das vezes não tem quando acorda, porque você já acorda em cima da hora, e nós falamos sobre isso, que precisamos de tempo assim que acordamos para agradecer a Deus. Mas se você não tem, acorda já em cima da hora, vai correr. Antes de dormir, não pegue no celular, não vá ali para as redes sociais, não vá para filmes, não vá maratonar série. Vá orar a Deus, vá falar com Deus. Muitas das vezes nós temos essa dificuldade. Olha, você pensa que eu não tenho essa dificuldade? Olha, muitas das vezes isso me atinge. Muitas das vezes eu estou ali, de repente eu percebo que eu estou já com o celular na mão e deitado na cama. E eu digo, meu Deus, e eu deixo o celular de lado, eu vou dobrar meu joelho. Às vezes minha esposa diz, olha, você não vai orar? Eu disse, eita, às vezes é vendo um conteúdo, às vezes vendo uma programação que nós vamos fazer, mas olha, é importante priorizar. Isso não foi feito para tentar te levar a algum convencimento, não. Isso é da minha própria experiência. Esses estudos, esses devocionais são da minha própria experiência, que nós vivemos e escutamos. Então, olha, segundo, se pergunte, fale consigo mesmo. Não é loucura você falar, você se perguntar. Não estou dizendo para você ficar falando no ônibus, você ficar falando, andando assim, sabe, dentro de casa e as pessoas estão olhando você muitas das vezes. Dizer, o que é que está acontecendo com minha mãe? O que é que está acontecendo com minha esposa, meu esposo? Não, de maneira nenhuma. Mas você se perguntar, se questionar, estou fazendo correto? Devo observar isso? Devo observar aquilo? E terceiro, fale mais com Deus. Falar mais com Deus em espírito, sabe? Em você conversar com Deus.
Isso deposita fé. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Então, aproximar de Deus, você falar com Deus. Muitas das vezes nós deixamos isso em segundo lugar, falar com Deus. Muitas das vezes precisamos falar mais com Deus do que com o nosso próprio coração, porque ele é enganoso. E quarto, leia salmos. Leia versículos com mais leveza. Isso é, leveza no que eu falo é você ler salmos para refletir o que o salmista está falando. Moisés é um salmista, Davi é um salmista, os filhos de Asaf, os filhos de Corá, são salmistas que trazem uma profunda compreensão do que Deus faz, do que Deus é. Isso reflete para nós. Então, Davi, a gente aprende com ele que ele tem exclusividade. Contudo, espera somente no eterno. A minha alma espera no eterno. Então veja que ele tem exclusividade somente em Deus. Precisamos ter exclusividade em Deus. O que traz paz à tua alma? O que tem trazido paz à tua alma? Ou você só tem ficado constantemente sobrecarregado, exausto, de tentar, de fazer e parece que não acontece nada? Quem sabe você está tentando da forma errada. Primeiramente, silencia as vozes externas, silencia a tua voz interna que diz para você que você tem que fazer, e não tá bom, para você ouvir a voz de Deus. O que trazia paz para Davi era a pausa que ele fazia, o silêncio que ele fazia, que fazia ele ter paz, esperança. Então o silêncio traz sentido ao invés do ruído. O ruído ele causa desequilíbrio, ele causa agitação, ele causa pavor muitas das vezes. Então o barulho dos nossos próprios pensamentos nos drena, mas o silêncio traz esperança. Fazer silêncio, muitas das vezes, é você refletir. Então, olha, é importante fazer silêncio para ouvir mais a Deus. Olha, que você seja abençoado por Deus, que a tua família seja abençoada por Deus, que a poderosa mão de Deus esteja sobre a tua vida, a tua família, os teus negócios, os teus projetos, mas acima de tudo tenha tempo de qualidade com Deus. Na tua rotina, coloque uma rotina equilibrada. Tenha uma rotina equilibrada. Eu trabalho 8 horas, trabalho 12 horas, mas o equilíbrio vem quando você coloca-se diante de Deus, um devocional, uma prática da disciplina espiritual em oração, jejum, louvor, diariamente, ter um tempo diário todos os dias e, é claro, a tua prioridade com Deus. Olha, que Deus abençoe. Eu te aguardo amanhã, às sexta-feira, às 7 horas da manhã, nesse devocional, que é um encontro diário com Deus. Que Deus te abençoe.